Olá, eu sou a Lu e hoje é a 7ª aula da nossa Semaninha Natalina de 2020. Vou ler um texto bíblico que se encontra no Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Sabe aquela famosa pintura que tem uma porta sem maçaneta do lado de fora? Pois é, quem está batendo querendo entrar? Sim, é Jesus, a essência do Natal, querendo entrar e fazer parte da sua vida. Isso aqui é um símbolo comercial. Jesus é a essência do Natal. Aqui está o risco da nossa última aula da Semana Natalina 2020. Mas eu vou continuar fazendo mais algumas aulas de Natal. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer esse trabalho e como ele tem bastante detalhes. Eu vou mostrar algumas coisas e que eu já posso adiantando. Primeiro, eu vou preencher essa área aqui, ó, do fundo da caixa. É até aqui, tá? Eu vou preencher com verde pântano. Essa área aqui também. Tá vendo esse risco? É aquele risquinho assim, ó, que a gente faz depois. Eu coloquei aqui para sair no teu risco, porque depois você vai olhar no risco e vai ver como que é. Então, toda essa área aqui do fundo da caixa e do fundo da tampa eu vou preencher com verde pântano. Essa área aqui do papel, nós vamos fazer assim. Eu vou pegar um pouco do branco, tô usando um pincel número 12, uma pincelada de água, para essa tinta ficar um pouco mais leve, mas sem escorrer. Com essa tinta, eu vou preencher a área da caixa. Eu vou preencher um pedacinho aqui, que eu quero trabalhar com você. É bem fácil, bem simples. Só que como tem bastante detalhe, vai ficar um pouquinho mais demorado. Por isso que eu vou te mostrar um pedaço, depois eu vou dar uma adiantada, porque eu sei que você vai conseguir fazer isso daqui de forma bem fácil. Então, aqui, ó, com 3 pedaços aqui, eu já consigo te ensinar, porque é bem simplesinho. Eu não tô preenchendo as bolinhas, tá? Agora, esses riscos, pode passar por cima tranquilo. Minha tinta, ela tá bem leve. Olha só que beleza. Eu não tô esfregando o pincel. É leve, delicado. Agora eu troco de pincel. Peguei o número 2. Eu gosto do pincelzinho número 2. E com o verde pântano, coloco ele aqui, ó, no cantinho, tiro o excesso de tinta do pincel. Eu vou fazer aqui no cantinho, em cima da linha, uma sombra. Não é só isso. Você passa o pincel e depois você volta limpando o pincel. Olha só, aquela tinta aqui vai um pouquinho de sombra a mais, porque tá atrás da folhinha. Sempre quem tá atrás fica um pouquinho mais escuro. Aqui atrás da fita também. Aqui na bordinha, posso passar um pouquinho, porque aqui dentro vai o gato, tá? Aqui vai ficar o fundo verde pântano puro. Então, aqui vai ficar assim, ó, o verde pântano em cima do branco, leve. Bom, nós temos essa linha e esta que não tem frutinha.
Esta aqui, ó, eu vou fazer com o pincel 2 mesmo. Assim, não é preciso fazer com pincel 0. Pincel 0, tem muita gente que tem dificuldade de trabalhar com ele. Então, a gente vai facilitar. O trabalho vai ficar bonito também, só que vai ficar bem mais simples. Olha, eu apoio o meu dedinho. Pego tinta assim. A tinta vai ficar só de um lado. Desse não tem, desse tem. Eu ponho o lado que tem pra cima. Apoio o meu dedinho, começa ali no cantinho e venho trazendo. Você vai ficar bem em cima do risco. Olha só como não ficou aquela linha perfeita. E agora? Esses detalhezinhos aqui, eu vou mudar de verde. Eu vou usar o verde pinheiro e vou usar o vermelho vivo. As bolinhas eu vou preencher com o vermelho vivo. Ó, pincel número 2. Fácil, fácil. Feito isso, eu vou pegar o verde pinheiro. Só que agora eu tiro aqui no pratinho o excesso. Eu fico só com um pouquinho de tinta no pincel. E eu vou fazer assim, seguindo a linha, eu vou fazer aqui um batidinho. Olha, que fácil, fácil, fácil. Veio sumindo, até o meio ele tem que sumir, porque daí vem esse do lado de cá, e até o meio também ele vai sumir. Depois pra cá, depois pra cá. Você viu? Pertinho das bolinhas você vai fazer isso aqui. Depois você pega mais um pouquinho e agora você vai fazer 4, um pra cá, um pra cá, um pra cá e um pra cá. Tá vendo? Tô marcando. 4. Aqui também vai. Agora eu vou fazer, só que esse daqui vai ser mais curtinho. Se quiser fazer com um pincelzinho 0, tem problema nenhum. Então, esse vai ser o enfeite do papel de presente que encapa a caixa. Agora, eu peguei o pincel 0 e eu vou fazer um contorno com verde pinheiro nas bolinhas. Isso só vai acentuar um pouquinho mais o círculo. Algumas bolinhas nem ficaram muito redondas, algumas maiores, algumas menores. Isso é assim mesmo. E eu coloco um pontinho de branco, que dá um charme todo especial em cada uma das bolinhas. Agora, eu vou preencher essa área e eu vou terminar aqui toda a área da caixa. Aqui na tampa também tem um pouquinho, então você vai... Depois você vai observar que também já vou deixar pronto. Olha, terminei aqui a parte da caixa de fora. Essa parte aqui dentro, a gente pode iluminar um pouquinho. O meu verde pântano aqui já tá seco. Eu vou pegar um pouquinho do azul Caribe, tiro o excesso e vou colocar aqui, ó, no meio. E vou crescendo, crescendo. Vai ficar iluminado ali dentro. Aqui posso pôr um pouquinho também. Pronto, aqui no meio a gente tem aquele verdinho do Natal. E eu posso colocar aqui, ó, um pouquinho. Você percebeu que aqui, ó, na caixa, tá vendo esse ladinho? Eu deixei aqui um pouco mais escuro. Aqui atrás do laço, não coloquei dos dois lados, só do lado direito. Do lado direito, aqui a orelhinha do gato do lado direito.
Aqui na caixa eu fiz essa linha aqui do ângulo um pouco mais escura também para baixo e coloquei do lado direito da fita uma sombra, tudo isso com o verde pântano. Esse cantinho aqui eu não preenchi inteiro porque ali temos uma linha. E eu vou colocar um pouquinho do azul Caribe para fechar essa linha. É a beiradinha da caixa. Eu acho que vou pôr um pouquinho do branco também. Bem pouquinho. Assim. O meu passou uma isca pro outro lado, então eu vou fechar aqui um pouquinho mais, porque tem que ficar bem certinho aqui o ângulo. Pronto. Agora nós vamos fazer estas folhinhas aqui, porque elas estão por trás e por trás. Nós vamos começar com o verde musgo. Aqui, ó, do lado que a folhinha tá por trás. E eu vou terminar de preencher a folhinha com verde kiwi. Você pode usar 2 tons de verde que você tiver. Um mais claro e um mais escuro. E agora, um pouquinho do pântano, bem pouquinho, para fazer aquela linha do centro. E para puxar aqui, ó, um pouquinho de ranhura. Tava usando o pincel número 6 para fazer isso, agora eu vou mudar para o 2. Porque eu quero pôr um pouquinho do branco aqui. Nesse lugar de luz, aqui onde tá pegando luz. Você viu que eu tô pondo na borda e tô puxando para dentro entre as ranhuras que eu deixei com o pântano. E aqui, só um pouquinho para marcar o centro, a pontinha mais clarinha. Isso. Agora eu vou preencher a outra, que seria aqui, ó. Ela tá por trás da bola e tá por trás dessa daqui. Mesma coisa, ó. Coloco o verde musgo, agora eu venho com o kiwi. Agora eu pego uma pontinha do pântano para dar uma escurecidinha aqui embaixo e puxar a linha do centro. E essa linha do centro eu puxo aqui, ó, para direita. Troquei de pincel, peguei menorzinho. Esse ladinho aqui vai ficar mais clarinho. Aqui um pouquinho de dentro para fora. E essa folhinha aqui, por trás do gato, por trás da bola, somente em cima da outra folhinha do lado. Sempre trabalhando com a luz e a sombra. Aqui mais escuro. O centro vai para lá. Uma ranhurazinha ali para cima. Pincelzinho 2, pontinhas. Só limpei o pincel aqui embaixo. Agora nós podemos fazer estas 2 bolas que estão por trás dessa outra folhinha aqui. Agora nós vamos fazer essa bolinha. Eu vou usar magenta de base. Vou preencher inteira com magenta. Agora eu vou usar o violeta para fazer uma sombra. E a sombra vai aqui, ó, atrás desses elementos. E eu vou puxar um pouquinho aqui para cima. A luz tá vindo de cá, então todo esse lado aqui vai ficar mais sombreado. Tô colocando aqui porque a gente vai fazer um reflexo ali, depois a gente coloca um pouquinho do branco. Não fechei, tá vendo?
Agora eu vou usar um pouquinho do branco, bem pouquinho. Não aqui nessa linha, mas aqui, ó. E vou crescendo. Não precisa crescer muito. Pode deixar assim manchadinho. E ficar bem no meio aqui, ó. E agora, um pouquinho de tinta branca e eu faço aqui uma linha. Ah, tem que ficar redonda. Posso colocar aqui nesse lugar um ponto de luz, um pouquinho mais acentuado, além daquele que a gente já colocou. E com o pincel zero, eu posso acentuar aqui também, ó. Um pouquinho ali e um pouquinho aqui. Pronta a magenta. Nós vamos fazer a de baixo. E eu vou preencher com amarelo ouro. Aqui, ela tá com esse corte, porque isso daqui é um raminho daqueles de pinheiro, que vai passar por cima da bola. Então, eu nem vou preencher inteira. Pronto. Eu vou usar o próprio violeta para fazer a sombra aqui em cima do amarelo. Nesse cantinho. Aqui também pode ficar um pouquinho escurinho. E vou subir aqui desse lado. Nunca deixa aquela linha, tá? Sempre trabalha assim, ó, vai sumindo com a tinta, disfarçando para os dois lados. A linha a gente faz com o zero. Agora, o branco bem em cima do amarelo. Mas ele não vai chegar lá na borda, tá? Ele vai ficar aqui, ó, e vai sumindo. De leve, de leve, de leve. Vou colocar agora aquele ponto mais branquinho. E com o pincel zero eu faço aqui, ó, nessa área, um pedacinho de contorno e aqui um pontinho de brilho. Pronto, agora eu posso fazer essa folhinha. Agora eu vou fazer aqui o acabamento da folha. Com verde pântano, pincel zero, eu vou realçar aquelas ranhuras. Olha o risquinho. 2 ranhuras para um lado, uma para o outro, já é suficiente. Aqui também, que eu já fiz. Aqui eu vou pôr o contorno. Eu vou fazer o espinho. Isso. Nessas aqui, o fundo é escuro. Então, eu vou fazer esse espinho com o branco. Desse lado, só um pouquinho. Ó, assim ele realça mais. Vou fazer do outro lado também as outras 2 folhinhas que eu já terminei, que são iguais. Agora, nós podemos fazer essas 2 bolinhas. Eu vou começar com aquela ali de trás. Eu vou usar o azul celeste como base. Eu acho que azul celeste e azul marinho dá uma combinação muito boa. Mas você pode usar também o violeta. O violeta aqui no azul celeste vai ficar bonito. Ó, aqui tô usando o azul marinho. Eu vou seguir mais ou menos a mesma lógica destas aqui. Vou pôr a sombra aqui embaixo. Vou subir assim dos 2 lados, ó, contorno. Depois, o branco bem no centro dessa área que ficou a cor da base. Vai crescendo. Um pouquinho mais, vai crescendo. Pronto. Faço aquele ponto mais branco.
E nesse daqui eu vou fazer também aqui, ó, um pouquinho de contorno com o branco. Pra deixar bem redondinho. Agora com o zero eu termino de deixar redondinho, porque aqui, ó, fica até meio bicudinho, mas com esse contorninho aqui, que não é um contorno, são pontos de luz, você pode arredondar, tá vendo? Vou bater um pouquinho pra dentro. Olha só como dá certo. Esta última, eu vou colocar o cor de rosa. Você pode usar o rosa chá, você pode usar o rosa que você tiver. Esse rosa aqui, ele é bem forte. Se chama só rosa. Eu vou fazer uma sombra nele com o púrpura. Aqui, do ladinho da patinha do gato. Embaixo, eu vou puxando. Agora eu vou sumir com essa tinta. Vou colocar o branco. Mistura. Acentuo com aquela pincelada e termino com aquele detalhe. Ali faltou, ficou um pouquinho menor, eu vou pôr um pouquinho do rosa. Agora, terminamos as bolas. Esse pedaço aqui do laço tá embaixo da pata dele. E eu tenho o laço aqui de cima. Então, essas duas partes é o que nós podemos fazer agora. Eu vou preencher aqui em cima o laço todinho com o vermelho vivo. E vou usar o pincel número 2. E já mostro pra você como fazer as sombras. Ainda pincelzinho número 2. Pouquíssima tinta. E nós vamos começar aqui, nesse pontinho. Eu tô usando verde musgo para fazer a sombra em cima do vermelho. Esse laço sobe aqui, ó. Depois ele vira. E aqui a gente tem uma sombra embaixo. Posso trazer essa sombra um pouquinho aqui. Depois, só aqui, ó, que tá atrás da caixa. Vai um pouquinho de sombra também. Agora, aqui, onde tá franzido, fica bem escurinho. E eu vou acentuar a sombra desse lado esquerdo. Agora, aqui, a gente tem essa perna do laço que ficou por trás, nessa parte aqui. Depois, aqui, ela dobrou. Então, por baixo, eu deixo escurinho. Aqui, ela fez uma curva. Então, eu vou deixar aqui, ó, o fundinho escurinho. Um pouquinho mais largo ali, daí vem diminuindo à medida que chega pra cá. Depois, nessa parte aqui, ela ficou por cima desta. Então, a sombra eu vou colocar nessa perna do laço de baixo. Aí, eu tenho aqui as duas se encontrando. Essa de baixo também vai ficar mais escurinha. Olha ali como separou. Agora, eu tenho aqui uma curva e aqui outra curva. Dentro dos dois lados vai ficar mais escurinho. Aqui eu tenho que esfumaçar com cuidado, porque eu não devo chegar com essa sombra. O espaço é bem pequeno, eu vou acrescentar um pouquinho mais do vermelho. Porque acho que coloquei muito verde. E vai ficar muito escuro.
Aí, agora a gente já tem a dobra da fita. Vou colocar um pouquinho de verde aqui, ó, pra fazer uma sombra ali daquele lado de cima. Assim. Isso daqui tá pequenininho, então eu vou fazer um acabamento com o branco. Se ele fosse um pouquinho maior, eu faria o acabamento com o próprio vermelho vivo, novamente. Mas aqui eu vou fazer isso aqui, ó. Nos lugares onde ele passou por cima, eu vou acentuar com um pouquinho do branco. E assim, ó, algum lugar onde tá o vermelho vivo, eu posso fazer um contorninho também. Depois a gente passa glitter nessas áreas aqui, vai ficar bem bonito. Aqui, ó, tá por cima. Aqui eu tenho uma área de luz. Aqui eu tenho outra área de luz, tá vendo? Tá por cima. Sempre que você bater o pincel, você não comece ali, comece no meio, puxe para um lado e puxe para o outro lado. O que que vai acontecer? Vai ficar fino dos dois lados e mais acentuado no meio. Aqui, ó, é bem importante. Eu vou fazer o contorno aqui e vou descer. Ó, contorno e vou descer. Depois aqui eu ponho um pouquinho só no centro. Não vou chegar até nas áreas de sombra mesmo. Aqui tá por cima. E aqui, ó, aqui tá dobrada a fita, então não tem esse contorno. O contorno é só na bordinha. Aqui eu posso pôr um pouquinho, mas aqui tem que sumir. Prontinho essa parte da fita. Agora eu vou fazer a parte da fita que tá ali em cima da caixa e a parte da fita que tá embaixo da patinha do gato. Olha as fitas como ficaram. Agora nós vamos fazer o gato. Nós vamos começar aqui, ó, por essa área do corpinho. E eu vou preencher de branco esse pedaço aqui, ó, entre o bracinho, aqui a fita, essa parte aqui, ó, pra fora já vai ficando crespinho. Essa parte aqui, eu vou preencher de preto. Eu já fiz gato branco, bem fofinho. Agora eu quero fazer um gato preto. O fundo aqui ficou preto também, mas nós vamos dar um jeito de separar. Certinho. Essa parte aqui eu vou, olha, eu tô entrando com o pincel, tá vendo? Meu pincel tá sujo de preto. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou fazer uma sombra aqui, ó. Aqui posso até entrar um pouco, porque aqui embaixo da cabeça dele é branco. Essa parte do peito aqui, ó, vai ficar branca, só que vai ter um cinza para separar. O bracinho também é preto. E aqui, eu tô trabalhando com pincel 6 e tem bastante cerda. Então, eu vou colocar a tinta e já vou deixando assim, tá vendo? Aqui, ó, meio puxado. Aqui vai ficar preenchido mesmo. E aqui, onde eu tenho, no caso aqui, ó, o risquinho do braço dele, a linha do braço, eu vou pegar um pouquinho do branco e vou fazer assim com o pincel, ó. Tô fazendo linha, mas não é aquela linha perfeita. E ela vai sumir um pouquinho, porque o preto tá úmido, então vai ficar bem leve. Esse pedacinho aqui também é preto. Aqui embaixo já vai ficando crespinho. E aqui, o pelinho vai cair por cima da patinha.
que é branca. Então, eu vou parar com o preto agora. Vou lavar o meu pincel. Eu vou colocar o branco da patinha. Tô usando o pincel número 2. Eu vou usar um pouquinho do sépia. Bem pouquinho. Vou fazer com esse sépia aqui, ó, um contorninho. E agora eu vou puxar um pouquinho para dentro para fazer a patinha. Onde tá o risco, eu ponho a tinta e puxo para trás. Eu vou pegar o pincel 0 agora, eu vou pegar o preto e eu vou fazer aqui, ó, um acabamento em cima do branco com o preto. Em cima do branco da patinha. Não é para ficar 1, 2, 3, 4. Você tem que fazer bastante pelinho. Depois, só com um pouquinho de tinta, pode dar uma reforçadinha aqui, ó. Só com um pouquinho. Aqui, se ficou algum buraquinho que não cobriu ali com o vermelho, você pode fazer com 0 também. Depois, nessa área de preto... Ah, aqui também, ó, eu tenho o bracinho que é preto em cima do peito que é branco. Então, eu vou fazer uns pelinhos aqui, uns puxadinhos. Não é pra ficar aquele pelão, tá? Do lado de cá, eu já tenho aquela leve sombra. Leve sombra não, eu tenho uma leve luz aqui com branco. Eu vou pegar mais um pouquinho de branco, meu pincel ainda tem preto. E vou dar uma acentuada de leve. Posso até fazer aqui também, ó, um pouquinho. Vou lavar o pincel e vou desmanchar um pouco. Isso. Essa parte que ficou bem branquinha, eu já vou puxar aqui também, ó, umas pontinhas. Que vão ser os pelinhos. Só até aqui, não precisa passar por cima, porque aqui é a patinha que tá por cima. Agora, nós vamos trabalhar ali em cima. E eu vou começar lá em cima mesmo com as orelhinhas. Agora, nós vamos fazer aqui, ó, a parte de dentro das orelhinhas. Eu vou fazer assim, vou pegar uma pincelada de vermelho vivo. Vou colocar aqui no pratinho. Vou pegar uma pincelada de branco. E eu vou... Olha como vai ficar um rosadinho. Rosadinho claro. E eu vou preencher essa área aqui da orelha. Agora, eu vou pegar um pouquinho do sépia. Bem pouquinho. Tá vendo essa linha que eu tenho assim com zigue-zague? Então, eu vou colocar bem em cima. E vou puxar pra dentro desse vermelho, pra cima do vermelho. Desse lado aqui, vai ficar aqui, ó. Aqui, pra cima do vermelho. Agora, eu vou pegar o branco e vou fazer aqui, ó, esse pedacinho que sobrou do lado de cá. O branco, ele meio que entra pra cima do vermelho também. Mesma coisa aqui, ó, começa ali de cima, a bordinha fica crespinha. Sempre lavando o pincel e cada vez que se lava o pincel, a gente seca bem. Peguei mais um pouquinho do sépia, bem pouquinho. Eu vou fazer entre o branco e o rosa, eu vou fazer uma marcaçãozinha. Olha, marquei entre o branco e o rosa. Eu tô vendo ali os risquinhos. E agora, nós vamos preencher toda essa área aqui, até aqui, ó, a bochecha. Essa partezinha de baixo, toda com o preto. Aí você vai me dizer, mas não vai aparecer aqui. Tudo bem, você não vai chegar mesmo na bordinha, você vai deixar assim um pedacinho, para você saber onde que tá a divisão.
E feita essa parte aqui, aqui pra dentro vai ser preto, preto mesmo. E ali vai ficar um pouquinho mais claro, porque você vai pegar uma pinceladinha de branco e você vai fazer esse movimento, ó. Você vai separar o preto do verde pântano. Não vai ficar muito branco, mas ele vai ficar assim todo arrepiadinho e a gente vai saber que tem uma divisão aqui. Aqui em cima a gente vai colocar o preto aqui, ó. Você põe na linha. Depois você limpa teu pincel. Isso é muito importante, tá? Limpa teu pincel assim, ó, pra dentro do sépia. Porque não é pra ficar uma linha rígida aqui. Pontinha da orelha. E do lado de cá, você preenche também, deixando aquelas pontinhos de branco para você saber onde tá, né, a linha. Aí você vai realmente com um pouquinho do branco. Ó, você vai fazer um contorno, porque aqui não fica muito crespo. Aqui é um pouquinho mais liso. Depois a gente vai ajeitar isso aqui ainda tudo com pincel zero, tá? Essa parte aqui, agora tá livre para preencher tudo isso aqui de preto. Isso e isso é branco. O queixinho aqui também é branco. Aqui é preto. Preto, preto. Essa orelha a gente vai fazer a mesma coisa que aquela. Então, eu vou colocar o preto aqui. Eu vou preencher do lado de lá, do lado de cima, liso. E do lado de baixo, eu vou dar uma puxadinha de pelinho pra cima do sépia e do rosa. Aqui eu tenho uma mancha branca. Eu vou deixar assim meio crespinho. Agora que nós fizemos isso, eu vou preencher o meu preto todo aqui e depois eu mostro pra você. Agora, com o branco e o zero, eu vou fazer aqui, ó, acabamentinho da orelha. Pontinhas, fiozinhos bem fininhos. Aqui, ó, desse lado também. A gente tem um pouquinho de sombra ali do verde pântano em cima da caixa. Desse lado a gente tem a folha, então dá pra terminar com fiozinhos fininhos. Mudo de tinta, vou pegar o preto. Aqui eu tenho uns fiapinhos de preto saindo dessa área preta, indo em direção à orelha. Assim, ó. São os fios maiores. Aqui ele quase que atravessa. Do lado de cá, a mesma coisa. Saindo de lá. E não é assim, tá? Sai daqui, ó, da linha do contorno da cabeça. E entra meio curva aqui pra cima dessa área de dentro da orelha. Que ele diminui um pouco. Agora, ainda com o preto, eu vou fazer aqui. Essa parte, ela tá em cima do branco. Ela tá na frente do branco. Então, aqui precisa descer com alguns pelinhos mais finos também. Pronto, e agora, essa patinha aqui, ó, tá por cima dessa área branca. Então, aqui também eu vou fazer um pouquinho de pelinho preto. Esse pelinho nesse sentido. Fazer o acabamento aqui, porque a fita, aqui passa um pedaço de fita e tem que ficar bem certinho a linha aqui, ó. Agora, com o pincel 2, eu vou colocar o branco nessa parte aqui, ó, que sobrou. Aqui o narizinho. Então, esse branco, ele vai até a bordinha, assim, ó, mas
evita sair muito pra fora, porque aqui a gente vai fazer pelinhos também com pincel zero. Mas vai ficar crespinho, ó. Branco aqui, branco aqui e branco aqui, ó, nessas, como que se fosse uma bochechinha aqui. Quando você estiver colocando esse branco, é importante que o preto de baixo esteja seco, porque senão vai ficar tudo cinza. Eu tenho agora aqui uma boquinha e um narizinho. Uma pinceladinha de branco, uma pinceladinha de vermelho, faço aquele rosa. Com ele, eu vou preencher aqui, ó, o nariz, que é um coração. E tá vendo aqui, ó, esse V? Bem aqui, eu tenho um espaço, que é a boquinha, que também é cor de rosa. Com o sépia, eu já vou fazer acabamento aqui no narizinho. Primeiro, eu tenho aqui o risquinho do meio. Coloquei o risquinho do meio, eu vou fazer aqui, marcar o V ao contrário aqui da boquinha. Muita tinta. Então, aqui fica redondinho e aqui vai descendo. Olha, redondinho e daí vai descendo um contorninho, que não precisa ficar muito forte. Depois, aqui, ó, essa parte de baixo do nariz, coloca um pouquinho de sépia, tô lidando com pincel zero. Eu vou trazendo essa tinta pra cima, ó, vou dando uma esfumaçada nela. E agora, coloco aqui do lado e levo pra dentro. Eu não vou chegar a fazer um contorno. Essa partezinha aqui, ó, como é preto, vai quase sumir, mas pra cima do branco. Eu tô limpando o pincel, vai ficar tipo uma sujeirinha. E agora eu pego uma pinceladinha do branco e vou iluminar aqui esses dois espaços que ficaram rosinha. Dois pontinhos. E agora eu vou pegar um pouquinho do preto, uma pinceladinha de preto para fazer aqui, ó. Desse ladinho, uma narina e desse ladinho a outra narina. Fica no meio desse espaço, tá? Agora, com o zero, eu vou fazer montes de risquinhos aqui pra fora. Mas eu não devo ir muito além desse espaço, porque aqui, ó, entre o olho e essa manchinha branca, tem que ficar um pouquinho de preto. Preste atenção para esse último fio aqui, ó, ficar bem no meio, tá? Essas duas áreas aqui também a gente vai fazer pelinhos miudinhos pra fora. Olha como ficou. Agora nós vamos pintar estes rabinhos aqui, aquele galinho de pinheiro do Natal. Eu vou usar um pincel número 6 bem durinho e aparado. Eu vou usar o verde pinheiro. Eu vou pegar o pincel com a tinta assim, olha. Não tem tinta aqui, tem tinta aqui. Agora, eu ponho essa tinta pra cima e puxo o galinho. E depois eu vou puxando dos lados. Olha quanto risquinho, tá escuro, né? Porque o verde pinheiro é escuro. Mas quanto risquinho eu consigo fazer com uma pincelada. Aqui vai aparecer melhor. Olha, um risco. E depois é bastante risquinho do lado. Ó, foi uma pincelada. Ainda tenho tinta ali, mas vou pegar mais um pouquinho. Essa área fica praticamente fechada.
Puxar pra cá. Depois eu tenho outro aqui, ó. Aqui embaixo vai ficar praticamente preenchido. Embaixo da patinha também, vou deixar bem escuro. Depois vou puxando os galinhos. Nesses galinhos, aqui em cima, acho que a gente vai fazer com verde kiwi. Ó, o pincel tá sujo de verde pinheiro. Eu vou pegar o verde kiwi, que ele vai aparecer bem mais. Aqui vai ficar cheio de risquinhos. Assim. Aqui do outro lado eu tenho mais um. Faço ele depois. Vou pegar o pincel zero. Vou colocar 3 bolinhas vermelhas, que eu amo colocar essas bolinhas vermelhas. 2 ali. O branco, também com pincel zero. E assim, ó, no centro, eu vou colocar umas pinceladinhas de neve. E nas bolinhas vermelhas, eu posso pôr aquele pontinho. Aqui, ó, neve. Neve. Aqui, neve. Bolinha branca na bolinha vermelha. Aqui também tem uma, e eu vou colocar com verde pinheiro. Aqui, ó. Que vai subir em cima da bola. Você viu que aqui ficou escuro? Um pouquinho do verde kiwi. E a gente resolve o problema. Também bolinha vermelha. Vou colocar 3 aqui e uma aqui. E um pouquinho de neve. Pontinho, 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 pontinho. Pronto. Vou preencher o olho do gatinho com azul celeste, a parte de fora, e com preto aqui a parte de dentro. Já preenchi com azul celeste e com o preto. Agora eu vou pegar uma pinceladinha do branco, vou colocar desse lado em cima do azul celeste, um pouquinho mais, e vou fazer uma luz. Vou lidando com o pincel, tá vendo? Não é pra vir inteiro, é só nessa área aqui. Assim, já clareou bastante. Agora eu vou colocar um ponto de luz aqui, ó. E esse ponto de luz vai dos dois lados no mesmo lugar. Agora eu vou colocar um menorzinho aqui, do outro lado. E mais um menorzinho aqui, ó, embaixo desse grandão ali. Chegou aquela hora que é um pouquinho mais complicada. Nós vamos fazer os bigodes. Você vai seguir no teu risco. Se quiser, pode diluir um pouquinho a tinta. Pincel zero, não carrega muito. E você vai sair primeiro daqui, ó, a altura do olho. E você vai vir aqui, ó, em direção essa parte aqui de cima. Vou fazer 3, 2 e o outro mais curto. Ó, saio daqui da altura do olho e venho aqui. Tá? Segundo, saio daqui também e venho pelo meio. E o terceiro um pouquinho mais curto. Agora eu vou fazer mais uns 2 de cada lado. Agora o bigode, nós vamos fazer do mesmo jeito, e você vai fazer assim, ó, saindo daqui embaixo do olho, você vai vir em direção aqui à ponta da folha. Você pode passar por ela, tá vendo a curvatura? Eu fiz aqui ó, um fio do bigode, mas eu vou fazer diferente, ó, tô colocando aqui uma pinceladinha de água, uma pinceladinha de branco. Vou deixar esse branco bem molinho.
Agora eu vou pegar o pincel zero, carrego o pincel e eu vou colocar com essa tinta bem molinha, eu vou fazer esses pelinhos aqui. Tá vendo? Deixo o meu dedinho aqui apoiado, coloco e daí eu venho deslizando o meu dedo. Pra lá é a mesma coisa. Só que eu não vou passar por cima da caixa. Carrego o pincel, coloco aqui e levo pra lá. Esses pelinhos aqui de baixo podem ficar um pouquinho mais curtos. Eles podem se cruzar, não precisa ser paralelo. Vou fazer ainda aqui, ó, com um pouquinho do sépia. O pincel tava sujo de branco. Aqui a gente tem assim, ó, aqueles pontinhos. 3 na parte de cima e 4 na parte de baixo. Aí. Então, essa parte tá pronta. Olha, peguei a brochinha, umedeci, peguei um pouquinho de tinta, limpei bem o pincel e agora eu vou fazer aqui, ó, um pouquinho de fundo. Amarelo canário. Muito pouquinha tinta. Eu nem vou fazer inteiro esse fundo. Só passei a brochinha ali em cima. Aqui embaixo já vou fazer um pouquinho mais. Olha como fica bem clarinho. E outro detalhe, quando a gente vai fazer esse tipo de fundo, o pincel ele tem que estar úmido. Você não pode pegar ele seco, fazer isso e passar no pano, porque senão vai ficar aquela tinta bem fraquinha só na superfície do tecido. E quando começa a lavar, começa a sair. Então, se tiver úmido, o que que acontece? Vai penetrar na cerda essa tinta e não vai desbotar, não vai sair. Pronto, já fiz com amarelinho. Agora, umedeci um pouquinho de novo aqui a brochinha. Um pouquinho do azul Caribe. Pouquinho. E eu vou colocar aqui embaixo, assim, ó, em alguns lugares. Tá vendo que eu tô conseguindo deixar assim meio riscadinho? Legal, gostei desse efeito. Um detalhe. Esse desenho aqui, ele ficou assim meio... Parece que tá caindo a perspectiva. No teu desenho, eu arrumei isso. Então, ele vai ficar um pouquinho mais pra cima, essa parte. O meu tá bem inclinado. O teu vai ficar mais certo. Então, não se preocupe, porque vai ficar mesmo um pouquinho diferente. Vou colocar um pouquinho do azul aqui, só nesse cantinho. O que vai dar uma ligeira esverdeada ali. Pronto. E para finalizar, eu ainda vou usar um pouquinho do sépia. Agora eu mudei de pincel. Só para fazer... Aqui, ó, o azul ainda tá úmido aqui. Só para fazer um pouquinho de sombra. Nesses elementos, a sombra sempre desse lado, do lado direito. Eu gostaria muito que você fizesse esse desenho e mostrasse para mim. Eu gostaria muito de ter experimentado esse gatinho também no branco, mas não tive tempo. Se você for fazer e fizer a carinha dele branca, por favor, mostre para mim. Agora que terminei, eu vou encher de glitter isso tudo aqui. Eu vou colocar glitter em todas as linhas.
se você quiser pintar esse gatinho com a cor branca, eu acho que ele vai ficar muito lindo. Dá uma olhadinha no vídeo número 22, que eu pintei um gatinho branco. Eu acho que dá para aproveitar essa carinha e fazer aquele gatinho. Aí você mostra para mim, por favor. Bom, você olhou como eu tô fazendo? Eu vou contornar todo o laço. No gatinho eu não vou colocar o glitter, vou colocar nos enfeites. E eu já mostro para você ele concluído. Trabalho pronto. Amei esse gatinho. Faço votos de que você também tenha gostado. Concluindo essa aula, nós fechamos a Semaninha Natalina 2020. Mas eu vou continuar fazendo vídeos de Natal ainda. O risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. A todas aquelas pessoas que estão me apoiando, eu agradeço de coração. E até a próxima aula.